Eu vou estar falando sobre o metabolismo da lisina, como parte da avaliação da matéria de metabolismo de aminoácidos, ministrado pelo professor Declay, no programa de pós-graduação em zootecnia. Vou começar falando sobre um pouco da introdução, isso como seu contexto histórico, da lisina, a sua classificação, que pode ser de diversas formas, algumas particularidades, seu catabolismo, que seria a degradação desse aminoácido para gerar outros compostos, a síntese de aminoácidos não essenciais, que seria o anabolismo, o que esse catabolismo vai gerar, que aminoácido não essencial ele vai gerar, algumas funções que ele vai desempenhar, esse aminoácido lisina vai desempenhar no organismo, alguns resultados de pesquisas científicas e possibilidades também de pesquisas que possam ser feitas. Iniciando, a lisina foi descoberta em 1889 por Edmund Dreschel, quando ele isolou pela primeira vez a partir da caseína, que é a proteína do leite, e 3 anos depois, em 1902, Emil Fischer e Fritz Egger conseguiram descobrir a sua fórmula, a sua estrutura química, e também elaboraram sua síntese, ao tratar o éster 7-cianopropilmalônico com ácido nitroso. A lisina é classificada como aminoácido essencial, isto é, o organismo não consegue sintetizar em quantidade e velocidade para atender suas necessidades, sendo necessário que ela vinha de uma forma externa, ou seja, através da dieta, e como classificação do grupo R, ou seja, da sua ramificação lateral, ele é básico. Isso porque, como a gente consegue ver na imagem, o grupo amino que está em vermelho, o grupo carboxilo e o grupo R compõem um aminoácido. Esse grupo R vai ser diferenciado em cada aminoácido. Isso é o que vai dizer qual aminoácido ele vai se formar. No caso da lisina, ele vai formar um radical com 4 carbonos e outro grupo amino na ponta dele. Ou seja, isso confere à molécula dois grupamentos, 2 radicais amino. Isso faz com que ele se torne básico. Isto porque o grupamento amino possui a carga positiva. A lisina pode ser produzida por síntese química, como Fischer e Egger conseguiram provar, ou por micro-organismos, sendo que essa síntese por micro-organismos é mais vantajosa. Isso porque ela vai formar a L-lisina, sendo que a L-lisina é uma forma estereoisométrica da lisina, que é uma forma de classificação, em que o L significa levógiro. Isso porque quimicamente ele desvia a luz, fisicamente ele desvia a luz para a direita. E o porquê que essa L-lisina seria mais vantajosa ser produzida? Porque ela é biologicamente ativa. Como a gente consegue ver no ciclo ao lado, apenas alguns aminoácidos produzem acetil-CoA, e com isso a gente consegue classificar ela também como cetogênica. O aminoácido cetogênico é aquele que vai produzir acetil-CoA, e ao serem degradados, ele pode tornar corpos cetônicos. Esse acetil-CoA vai ser importante porque ele vai entrar no ciclo de Krebs para geração de energia. Caso haja excesso de catabolismo desses aminoácidos e geração desses corpos cetônicos, eles podem ter outras funções, outras vias metabólicas, dependendo do excesso desse catabolismo. A lisina, a leucina, a isoleucina e a treonina são aqueles que fazem com que produza o acetil-CoA a partir do seu catabolismo e entra no ciclo de Krebs para a produção de ATP. Uma particularidade interessante de falar sobre a lisina é que ela possui uma relação de antagonismo com a arginina. Isto é, quando um ou outro estão em excesso, isso faz com que aconteça uma redução de um deles. No caso, se a arginina está em excesso, a lisina não vai ser bem absorvida. Isso acontece porque o transportador de aminoácidos, que seria o RNA transportador, de forma geral, é o mesmo e eles vão acabar competindo pelo sítio de absorção. E aí isso faz com que
um dos dois fiquem em deficiência na parte de absorção do corpo. Agora, partindo para o catabolismo, explicando de uma forma geral como seria o catabolismo dos aminoácidos. Primeiramente, os aminoácidos vão ser decompostos em amônia ou em alfa-cetoácidos. Da amônia, essa amônia ela pode ser utilizada para utilização via anabolismo ou ela pode ser excretada. Primeiramente, essa remoção do alfa-amino, formando amônia, pode transformar via anabolismo outros aminoácidos. E os alfa-cetoácidos, que são os esqueletos de carbonos, no ciclo de Krebs para obtenção de energia. Ainda, essa amônia livre ela pode ser excretada através da urina ou utilizada na síntese de ureia, com exceção de peixes e aves. Só complementando, através dessa síntese, através desse catabolismo, o esqueleto carbônico, ou que é os alfa-cetoácidos, eles podem, além de gerar energia no ciclo de Krebs, eles também podem participar da percussão da gordura, né? Eles podem entrar no metabolismo da gordura. Bom, para dar início ao catabolismo da lisina, ela pode ser feita de duas vias. A via da sacaropina, que está representada em roxo, e a via do pepecolato perixomal, que está representada em vermelho. A via, principalmente da sacaropina, ela inicia quando a lisina começa a ser degradada pela ação do alfa-cetoglutarato, retudase, que vai formar a sacaropina. Essa sacaropina ela vai sofrer uma ação de desidrogenação, a gente consegue ver a molécula de água sendo desidrogenada, liberação de hidrogênio aqui pelo NAD, e vai formar o glutamato, que é um aminoácido não essencial. Em seguida, ela vai fazer com que, através da ação dessa enzima, ela vai gerar o alfa-amino adipato semialdeído, que vai ser desidrogenado, perder hidrogênio, pela enzima da aminoadipato semialdeído desidrogenase, e vai formar o alfa-aminoadipato. Esse alfa-aminoadipato ele vai sofrer uma transaminação pela ação do aminotransferase. Essa transaminação ela vai ocorrer pela transferência do grupo amino da lisina para o alfa-cetoglutarato, que é essa enzima aqui, que vai formar mais um glutamato, mais um aminoácido não essencial, e por fim vai gerar o alfa-cetoadipato. Esse alfa-cetoadipato vai sofrer a ação do alfa-cetoácido desidrogenase, e vai haver a entrada da coenzima A e a saída de um ácido carbônico. Isso acontece para que no final a gente consiga ter o acetil-CoA. Como a lisina ela é um composto que possui 6 carbonos, né, a partir desse processo do alfa-cetoadipato se tornando em glutaril com enzima A, há uma perca de um carbono, então a molécula já vai ter 5 carbonos. Esse glutaril com enzima A que é gerado, ele vai sofrer a ação do glutaril-CoA desidrogenase e vai gerar o glutaconil-CoA. Esse glutaconil-CoA vai sofrer a ação do glutaconil-CoA descarboxilase, ou seja, ele vai fazer perder outro ácido carbônico, sendo assim, o que tinha 5 agora vai, de princípio tinha 6, a partir daqui passou a ter 5 e agora vai ter 4, a molécula vai ter 4 carbonos. E a partir dessa descarboxilase vai gerar o crotonil-CoA.
O crotonil-CoA vai sofrer uma hidratase, que é a adição de uma molécula de água através do enol-CoA, hidratase. E aí, através dessa enzima e da hidratação desse composto, vai formar o beta-hidroxiacil-CoA. Esse vai sofrer a ação do beta-hidroxiacil-CoA desidrogenase e vai perder um íon de hidrogênio. E vai formar o acetil-CoA, que através das reações que vão acontecendo, como a gente consegue ver na imagem, vai formar o acetil-CoA, que depois vai ser importante entrar num ciclo de Krebs para formar energia. A segunda via, a via do pipecolato, a lisina vai sofrer a oxidação, vai liberando uma molécula o seu radical amino, através da lisina oxidase, e após várias reações, ele vai gerar como produto final o ácido pipecólico. Bom, a partir dessa reação de anabolismo que conseguimos ver no processo anterior, a partir da reação do catabolismo da lisina que a gente viu na imagem anterior, a produção do glutamato, que é um aminoácido não essencial. Ou seja, ele não consegue ser sintetizado, ele consegue ser sintetizado a partir dos aminoácidos, como a gente conseguiu ver. A sua principal função seria no sistema nervoso, porque ele vai facilitar e agilizar a comunicação entre as células nervosas, sendo um neurotransmissor. Como a gente consegue ver uma forma mais resumida aqui na imagem ao lado, os aminoácidos pelo processo de transaminação, ou seja, transferência do radical amino do aminoácido para a formação de outro, o aminoácido transformando em alfa-cetoácido, e esse alfa-cetoácido se transformando em glutamato. As principais funções da lisina, entre elas, teria a atividade antiviral, como tratamento de herpes. Ele garante a absorção adequada do cálcio, auxilia na síntese de proteína, como a gente bem sabe, uma vez que ele é um aminoácido que vai entrar muito no metabolismo de carne, e também a gente vai ver que ele vai estar associado à carnitina. Ele vai ajudar na produção de hormônios, enzimas e anticorpos, e em conjunto com a arginina ele vai estimular o crescimento de células ósseas e produção de colágeno e elastina, que vão fazer parte do componente do tecido conjuntivo. Lembrando que essa arginina e a lisina são antagonistas, então elas têm que estar em equilíbrio e proporções corretas uma para a outra, para não evitar a sua não absorção de uma das outras, de uma ou outra. Também há estudos segundo Smirga 2004, que a lisina foi associada à diminuição da ansiedade e do estresse. Outra função muito importante é que ela vai estar ligada com a síntese de carnitina. Essa síntese vai se iniciar juntamente com ao auxílio da lisina e da metionina, através da degradação de proteínas por proteases, que vai liberar o N-trimetilizina. Esse N-trimetilizina vai servir como substrato para a síntese de carnitina. E a partir dessa carnitina vai acontecer a geração de energia, que é ATP, através da utilização dos ácidos graxos. Ou seja, essa carnitina vai estar dentro do metabolismo da gordura. Portanto, se essa lisina estiver em deficiência, vai atrapalhar a síntese de carnitina e, consequentemente, o metabolismo da gordura, atrapalhando em, por exemplo, o colesterol alto. Alguns resultados de pesquisas científicas, como a gente consegue observar de tilápias do Nilo, foi feito um estudo avaliando diferentes níveis de lisina digestível na ração, com 0,95, 1,10, 1,25, 1,40, 1,55 e 1,70% de nível de lisina na ração, em forma crescente. E, conforme podemos observar, os níveis quanto mais altos de lisina,
vão acarretar num ganho de peso maior. A taxa de crescimento específico também é crescente, conforme o nível de inclusão vai crescendo. O consumo da ração aumenta, isso faz com que a sua conversão alimentar, ou seja, o ganho de peso, o consumo da ração pelo ganho de peso seja menor. Quanto menor, isso indica que o animal, entre aspas, é mais eficiente em converter a alimentação, ração em carne, no caso da tilápia. E a eficiência da lisina para ganhos está influenciado isso está disposto entre o metabolismo de formação dos tecidos musculares mesmo. A gente consegue ver que a eficiência ela vai diminuindo. O que isso é bom, porque indica que ela precisa comer menos para ter uma eficiência maior. Os níveis da lisina, e agora um segundo estudo, os níveis da lisina digestiva sobre as características de desempenho de suínos castrados na fase de crescimento, ou seja, de 30 a 50 quilos. Foi feito também um nível de inclusão de lisina de 0,73, 0,83, 0,93, 1,03 e 1,3%. E a gente consegue observar que o peso final, o ganho de peso médio diário e a conversão alimentar apresentaram melhoras, principalmente ao nível de 0,93%. Com isso, a gente conclui que, com níveis adequados na ração, independente da categoria animal ou da espécie animal, a lisina tem que ser fornecida de forma com que atenda as exigências de uma forma ideal, porque isso não vai atrapalhar o desempenho, crescimento e produção do animal. Agora, dando alguns possíveis estudos para serem utilizados essa lisina, uma delas poderia ser testar a deficiência de lisina, que vai influenciar em problemas motores em aves, uma vez que a gente sabe que isso vai estar relacionado com a absorção de cálcio. A sua deficiência, consequentemente, vai fazer com que a absorção de cálcio seja ineficiente, gerando problemas motores. Isso poderia ser uma possível pesquisa. Uma segunda ideia poderia ser a deficiência da lisina atrapalhando na síntese de carnitina e, consequentemente, no aumento da deposição de gordura, e, por exemplo, para ver até onde essa relação vai influenciar, por exemplo, no acabamento excessivo da carcaça de suínos. É isso.